Boa noite a todos. Eu me chamo Adriana. Primeiro eu quero agradecer a casa por me receber aqui e poder dar um recado que eu acho muito importante para vocês todos. Eu venho divulgar uma peça que a gente está trazendo para o Teatro de Ubatuba. Vai acontecer dia 18 de abril, às 20 horas. Vou mostrar. A peça se chama Maria, quem foi a mãe de Jesus. Quem escreveu a peça foi a Lurimar Viana. Ela é uma colega nossa da comunidade espírita também. E ela já tem várias peças aí que a gente... O ano passado a gente trouxe uma também, eu não sei se alguém que está aqui foi. Então, essa peça, ela não é uma peça basicamente espírita. Ela foi trazida do livro do Cholem Ash e foi uma inspiração que ele teve. Eu costumo dizer que inspiração é quase um ditado espírita. Mas, então, é uma peça que fala da vida de Maria desde quando ela tinha os seus 13 anos até o momento que ela faleceu. Então, o foco da peça é sobre a força e a fé de uma mulher que vivia em tempos que eram muito difíceis e de tudo que ela veio, se propôs a fazer e viver, sendo a mãe de Jesus também. Mas da vida dela, do cotidiano, como eram os hábitos dela, é bastante emocionante. Essa peça está rodando pelo Brasil, então a gente conseguiu trazer, graças a Deus. E aí eu convido vocês. Os ingressos estão custando R$40 a inteira. E assim como no ano passado, eu gostaria que quem fosse, em vez de pagar inteira, pague o ingresso solidário, que é R$30 e 1 quilo de alimento, que a gente vai fazer a divisão entre as casas espíritas novamente. E tem a meia entrada também, para quem pode usar a meia entrada. Tem que aproveitar, claro. E se puder também doar 1 quilo de alimento, vai ser muito bem-vindo. Então o recado de hoje que eu tinha para vocês era esse. Eu garanto que vocês vão gostar muito da peça. E vou estar lá esperando vocês todos na porta, como no ano passado. Muito obrigada e uma ótima noite para vocês. Para a gente iniciar, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Tem alguém fazendo aniversário esse mês? Não vale. De presentinho para você. Não tem mais ninguém fazendo aniversário? Ó, é seu. O chefe mandou sortear. Então, mais uma vez, boa noite para todos nós. Sejam todos bem-vindos. E aproveitar esse momento maravilhoso, né? E aproveitar ir no teatro também. Eu vi você no teatro sábado, sexta-feira. Então era você mesmo. É que eu estava no cantinho aqui perto da porta, eu vi você e a Ângela assistir a peça O Vendedor de Sonhos. Alguém aqui foi? Não, alguém aqui foi? Espetáculo fora de série. Foi maravilhoso, né? E agora dia 23 vem o Moacir Franco e depois já vem a outra peça, né? Não Desista dos Seus Sonhos. Então isso é muito bom para nós, né? Termos algo diferente para poder curtir, é muito bom. E os recadinhos rápidos da casa, que é muito importante para nós. Agradecer a todos pela colaboração para as obras sociais da casa e para a manutenção da casa, que é muito importante. Porque se a gente não pagar aluguel, não pagar tudo direitinho, nós vamos ser despejados. E a gente não quer isso, lógico, né? Então, a colaboração de cada um é muito importante para todas as obras. Então, quem desejar colaborar, ou com a casa, ou com os irmãos em situação de rua, que tem um grupo que cuida disso,
Enxoval do bebê e cesta básica é comigo. Vem, conversa. Qualquer ajuda vai ser bem-vinda. E no momento nós estamos precisando de arroz, de feijão e de pó de café. Tá? Então, se alguém puder, qualquer coisa, fala comigo. Se eu estiver ocupada, o Vanderlei, que é o Vanderlei que guarda, ele que entrega, a gente trabalha junto, eu e ele. E no enxoval também, né? Ele que vem aqui entregar. Eu monto o enxoval e ele vem entregar para as meninas. Então qualquer ajuda vai ser bem-vinda, tá bom? A gente agradece bastante. E bom, nós estamos assim vivenciando um momento, entre aspas, especial, porque todo dia é especial. Mas as comemorações a gente respeita, não é? E aí já vem chegando aí a Páscoa, e todo mundo correndo atrás do ovo de Páscoa, né? Do coelhinho. E aí começa aquela coisa bonita, entre aspas, mas o importante dessa época é o nosso sentimento por Jesus. Porque se nós estamos comemorando Páscoa de uma forma assim, com chocolate que seja, porque ele existiu e através dele o ser humano vai criando outras coisas, não é? Para enfeitar a situação. E é legal, não que seja errado, não. Então, a semana passada eu trouxe uma mensagem muito interessante, um pouquinho mais longa, mas uma mensagem bem bacana, né? Sobre a Páscoa, foi muito bom. E eu trouxe uma pequenininha hoje também, para a gente lembrar o que significa tudo isso, né? Páscoa. Páscoa não é sobre coelhinho, é sobre o Cordeiro que morreu e ressuscitou por você. Lembre-se, não foi chocolate, foi sangue, não foi ovo, foi cruz, não foi doce, foi amargo, não foi coelho, foi Jesus, foi por mim, foi por você, foi por nós. O maior eu te amo da história foi dito em silêncio em uma cruz, para provar que o amor verdadeiro é vivido e não falado. Foi por mim, foi por você, foi por nós. Sem o mestre da cruz, não aprenderemos o caminho que nos cabe trilhar. E sem a cruz do mestre, será de todo impraticável a nossa verdadeira ressurreição. Ele vive, ele reina para mim, para você e para todos nós. Uma feliz Páscoa para todos nós, com muita saúde, muita paz e de gratidão também pelo nosso mestre, né, existir e nos mostrar qual é o verdadeiro caminho. Porque só ele é o caminho, né? Tá? Então nós vamos agora fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus por estar aqui, por esse momento abençoado. Agradecer essa oportunidade bendita que Deus nos oferece toda quinta-feira, para que possamos harmonizar nossa mente, o nosso coração, refazer nossas forças, nossas energias, renovar nossos conhecimentos, para retornar aos nossos lares cheios de boa vontade, ânimo e disposição para trabalhar, para ajudar o semelhante, para fazer algo de bom nessa terra, que foi o que Jesus nos pediu, não é? Quando ele disse, amai-vos uns aos outros, esse amai-vos não é só de boca, de palavra, são de obras. E que nós possamos renovar essas forças, essa energia para voltar também para o nosso dia a dia. E os desafios que nós temos que vencer a cada dia. Com ânimo, com disposição, mas sempre com fé. Não perder a fé jamais, haja o que houver na nossa vida. Pensa que nós não estamos sozinhos. Deus é o nosso Pai, Ele nos provê na hora certa, no momento certo e no que for do nosso merecimento. Lembrando sempre, não é, que se a nossa semeadura, se a nossa colheita está sendo muito difícil, com certeza a nossa semeadura não foi bonita. Tá? Ontem, quando ele me chamou lá no quarto, ele estava assim, televisão, ele falou, corre aqui com o seu celular. Eu falei, nossa, o que aconteceu? Eu estava lá na cozinha porque eu não assisto televisão.
fico envolvida com as coisas da casa, trabalho espiritual, então eu nem olho. Então estava falando assim, na roça de Deus, né, Vanderlei? Na roça de Deus não falha. O que tu plantar, tu vai colher. Aí eu achei legal, tirei uma foto da televisão e guardei a mensagem, que eu tenho uma biblioteca lotada de 500 mensagens. Então eu ponho todo dia no Momento Espírita e vou usando também no meu dia a dia. Então é verdade. Se nós não estamos satisfeitos com as nossas colheitas, sofrendo, chorando, coisas que acontecem inesperadamente, né? É sinal que a nossa semeadura não foi bacana. Mas agora nós temos a oportunidade de começar a semear melhor, para lá na frente colher também algo melhor. Tá bom? Então que Deus abençoe a todos. Nós vamos recebendo mais uma vez o nosso querido Valteir e a Rose, que está aqui junto com ele, que são pessoas muito queridas nossas, para que nós possamos então envolvê-lo com o nosso carinho, com a nossa gratidão, por ele ter a sua presença sempre aqui na nossa casa, mas principalmente a presença dele no nosso coração em forma de gratidão, por tudo aquilo que ele nos oferece, por tudo que ele nos traz, não é? Que o Valteir seja sempre bem-vindo na nossa casa. Uma boa palestra para todos nós. Queridos amigos, queridas amigas da União Espírita Caminho da Luz, muita paz com Jesus, muita paz com Kardec. Obrigado pela recepção carinhosa. Eu realmente me sinto bem em casa aqui nessa casa, como em todas as outras aqui de Ubatuba, né? Aqui nós temos 4 casas espíritas, né? Então fica muito fácil o intercâmbio, muito tranquilo. Formamos realmente uma grande família espírita aqui nessa cidade. Bom, meus irmãos, para a gente dar início à palestra de hoje, eu quero começar agradecendo a Deus pela oportunidade da existência, agradecendo a Jesus, esse amigo incondicional de nossas vidas, pela oportunidade que me oferece de desta vez poder divulgar a doutrina espírita. Primeiramente para mim, o mais necessitado de todos os necessitados, né? E depois para vocês que estão nesse caminho evolutivo junto comigo nessa existência. Então que ele nos permita uma noite tranquila, serena e de boas reflexões sobre o tema que aqui será proposto. E o tema é os trabalhadores da última hora, ou os trabalhadores da vinha, né? Como diz Mateus no capítulo 20 do seu Evangelho. Mas são os trabalhadores da última hora, está no capítulo 20 também, do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos falar sobre essa parábola, mas antes de iniciarmos o texto dessa parábola, eu não vou ler, fiquem tranquilos, porque é uma parábola, eu acho que vocês já conhecem, né? A gente vai fazer algumas pinceladas sobre ela, trazer algumas reflexões sobre ela, mas não vamos ler a parábola não, fiquem tranquilos, porque nem dá tempo, né, para a gente fazer isso. Mas enfim, quando Jesus conta as suas parábolas, e principalmente a parábola da vinha, ou dos trabalhadores da última hora, semelhante à parábola dos festins de núpcias, né, também, ali nessas parábolas ele vai fazer um chamamento, né? Ele vai fazer um convite para todos nós. E é interessante na parábola dos trabalhadores da última hora, que esse convite parece ser muito rápido, porque ele fala em primeira hora, segunda hora, terceira hora, até chegar a 1/10 hora, que seria a última. Mas em tudo que Jesus falou nas suas parábolas, existe uma simbologia, né? Se a gente for falar sobre essa parábola, né, no entendimento literal ou material, nós vamos ficar um pouco chateados, porque a parábola diz que eu cheguei 6 da manhã para trabalhar, fui até às 18 horas e vou receber o mesmo salário que aquele que chegou no final do expediente. Todos nós que aqui nos encontramos achamos isso incorreto. Fisicamente, materialmente falando, seria incorreto. Mas Jesus, como ele usava os símbolos, os costumes da época, os usos, essa parábola também vai nesse sentido, né? Então essas horas, na verdade, meus irmãos, e todos vocês já devem saber isso, são períodos da nossa existência, né? Desde o primeiro período, quando ele começou a enviar os seus
emissários à terra. A gente pode pensar até em Moisés no início, se não quiser voltar mais tempo, né? E depois os profetas, diz aqui nas instruções dos Espíritos, e depois os filósofos, os pais da igreja, até chegar aos espíritas, né? Mas não fiquem vaidosos, porque não somos nós, espíritas, os trabalhadores da última hora. Vamos raciocinar sobre isso? Vamos, né? Vamos raciocinar sobre isso. Quando ele começa a parábola, ele fala assim: um pai de família, né, saiu de manhã para assalariar trabalhadores para a tua vinha, para a sua vinha. Perfeito? Não é isso que diz a parábola? Quem é esse pai de família? Deus, né? Mas quem vai administrar essa vinha? Jesus. Então nós temos o Pai, que é Deus, e Jesus, o administrador desse trabalho, dessa vinha. E ele vai dizer mais à frente, Diego, que essa vinha é o mundo. Esta vinha é o mundo, se referindo ao nosso planeta, onde nós estamos encarnados. E no mundo, nós temos só cristãos, Diego? Não temos. Então está definido, né, o sentido da parábola. Não é somente para nós espíritas, é para o mundo. Todo aquele que tem boa vontade, né, que está pronto, esperando somente ser chamado, como ele diz na parábola, vai ser convidado mais uma vez. Mais uma vez. Porque segundo a parábola, né, e segundo as instruções dos Espíritos, nós vamos ler alguns trechinhos aqui, são 4 as instruções dos Espíritos: Constantino, o Henry Heine, o Erasto e o Espírito da Verdade, que vão falar para nós algumas coisas. Então eu vou ler alguns trechinhos também, porque senão não dá tempo, né, para a gente raciocinar. Também temos um livro de Emmanuel, que eu também trouxe para o nosso raciocínio aqui, para as nossas reflexões. Esse livro, inclusive, eu descobri que ele existe através de uma palestra num confrade espírita chamado Arthur Valadares, eu acho que todos conhecem, é um jovem, não é? E eu adoro assistir as palestras dele, porque ele gosta de fazer divulgação de livro, que é uma linha que eu tenho também de conduta, desde que eu comecei a fazer palestras espíritas, a gente divulgar o livro espírita, né, para que o conhecimento se espalhe, né, não vamos deixar a luz sob o candeeiro, vamos colocar em cima, para que todos possam se iluminar. Então, assim, essa parábola vai tratar de tempo. O tempo. Então, o tempo de Deus, segundo esses espíritos vão falar para a gente, o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso tempo, né? Dentro da doutrina espírita, através das obras de André Luiz, Psicografia, do inesquecível Francisco Cândido Xavier, que hoje completa 116 anos de idade, né? Eu não sei se continua contando idade no mundo espiritual. Eu acho que ele não vai querer continuar, né? Ele já saiu daqui tadinho, tão machucadinho, né, fisicamente, né, que ele não vai querer continuar com essa idade. Então é só para lembrar que hoje se comemora o nascimento do nosso inesquecível Chico Xavier. Então, dentro dos livros codificados, psicografados por ele, através do Espírito de André Luiz, a gente vai ver os Espíritos também falando sobre tempo em algumas obras, né? Muito sobre tempo. Então a gente tem que começar a entender, a partir de agora, o que seria então esse tempo de Deus. Qual seria o tempo de Deus? É interessante que o Valadares ainda fala sobre uma epístola de Pedro, em que ele fala um eufemismo, né, mais ou menos, né? 1000 anos é um dia para Deus, e um dia é 1000 anos. Entendeu? Um dia é 1000 anos, 1000 anos é um dia para Deus. Então, para mostrar que o tempo de Deus é totalmente diferente, e o dos Espíritos também são tempos diferentes, não é? Então, cada um de nós vai pegar uma época da nossa existência e vai repensar assim: hoje eu estou melhor do que eu estava ontem? Aí vocês vão falar assim: como que eu vou saber, voltei? Eu não sei o que eu fui ontem. Sabemos sim. Nós fomos espíritos recalcitrantes, né? Ainda preguiçosos, que não assimilamos os ensinamentos do Cristo, né? Que fomos aqueles primeiros a sermos chamados, vamos colocar assim, né?
E a preguiça falou assim: hoje eu não vou, eu vou deixar para amanhã, hoje é minha folga, né? Hoje eu tenho alguma coisa para fazer, hoje eu tenho um aniversário, hoje eu tenho uma balada, hoje eu tenho não sei o quê. Então a gente foi adiando com o passar do tempo. Então, com certeza nós, que não somos missionários da luz, como Chico Xavier, estamos aqui por outro motivo, exatamente essa falta de vontade que está lá na questão 920, né, Rosman? Do Livro dos Espíritos, em que Kardec vai perguntar por que a gente precisa fazer, por que a gente tem que fazer, frequentemente tem que fazer esforços, né, para nos melhorarmos. Ele fala assim, tem que fazer esforços insignificantes, mas lhes falta vontade. Lhes falta vontade. Então, essa falta de vontade em fazer esforços, segundo a doutrina espírita, é que nos mantém aqui ainda nessa busca de evolução, de progresso para os nossos espíritos, né? Para que a gente possa alcançar moradas muito melhores, moradas mais equilibradas, onde o amor, a fraternidade, o bem predomine. Mas se nós estamos aqui, nós temos uma missão, né? Nós temos uma missão. Todos nós temos uma missão. E ela pode ser pequena ou pode ser muito grande, mas todos nós temos uma missão. Então, quando ele vai falar do tempo, e os espíritos também falam do tempo, a gente pode lembrar, por exemplo, de Allan Kardec. Não é? Podemos lembrar de Allan Kardec. Allan Kardec se preparou para vir trazer a doutrina espírita, né? E ele se preparou de 4 séculos atrás na personalidade de Jan Hus, que foi na República Tcheca, um clérigo, né? E que morreu por combater os abusos da igreja, morreu queimado, inclusive no dia 6 de julho, dia do meu aniversário. Eu espero que quando eu chegar na idade, né, mais longa, ninguém me jogue numa fogueira. Hoje em dia não, né? Não vai sofrer mais isso, ninguém vai queimar livro, nem vai queimar pessoas por falar de religião. Mas Allan Kardec começou a sua preparação 4 séculos antes, né? Na Reforma, que a gente chama de protestante, porque estava protestando contra os abusos da igreja. Depois veio Lutero, Galvino e outros tantos, para dar continuidade até que ele chega, né, no século XVIII, em 1804, estou errado? Kardec nasceu, é isso, gente? 1804, né? 1800, Eliana está aqui, grão de mostarda, um dos melhores programas de domingo, para quem quiser assistir. Então, assim, Kardec nasce em 1804, vai desencarnar em 1869 e cumpre, em 64 anos, o que ele começou a fazer como Jan Hus, que só viveu 46 anos. Em 1415, em 6 de outubro de 1415, mandaram ele para a fogueira, como herege. Então, vejam só o tempo, 4 séculos. Aí a gente tem que pensar, para o espírito isso foi demorado? Não, foi um instante. Foi um instante. Rapidamente Kardec estava no corpo de Kardec, Jan Hus estava no corpo de Allan Kardec, né? Fazendo uma reforma na forma da gente pensar a religião, na forma da gente vivenciar a fé. Ele não queria mais aquela fé cega, ele nos propôs uma fé racional. Então ele veio poder nos falar, depois de todo esse período, de todas essas lutas, vocês vejam como é que um vai completando o trabalho do outro, Jan Hus, Lutero, Calvino, tudo falando de reforma, até chegar à doutrina espírita, passando pelo iluminismo, onde Montesquieu, Rousseau, né, Voltaire fizeram grandes trabalhos preparando já o ambiente para Kardec chegar. Obviamente que eles mataram a fé, né, mataram Deus. Foi até bom porque Kardec veio resgatar Deus, depois que o iluminismo, combatendo o absolutismo, veio matar Deus. Mas ele quis matar a fé, porque a fé cobrava. Infelizmente a fé cobrava da gente, para se ter fé. Então Kardec veio trazer uma nova visão, abrir os horizontes, descortinar o véu, como diz a doutrina espírita, para que todos nós entendêssemos quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Então esse é o caminho dessa parábola, falar do tempo,
o tempo de cada um de nós e da missão de cada um de nós daqui na Terra. Agora, vocês me dão licença, eu vou pegar o Evangelho, é por isso que eu trouxe ele, para que a gente comece, então, a refletir sobre algumas mensagens trazidas por esses espíritos à Terra para nos orientar a respeito da hora de cada um de nós. Eu vou começar por Constantino, que é o primeiro, o item 2, depois a gente vai dar uma passada nas outras instruções de espíritos. Vale lembrar, né, para quem gosta de estudar, e aqui tem estudos do Evangelho, que esse capítulo não tem comentário de Allan Kardec. É o único capítulo em que ele colocou a parábola, ele trabalhou, colocou a parábola e deixou os espíritos darem as suas instruções. Tá bom, gente? Só para curiosidade. Ele diz: o trabalhador da última hora, Constantino, essa mensagem foi em 1863. Ele diz assim: o trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas para isso, para ter direito a esse salário, é necessário que se tenha conservado com boa vontade e à disposição do senhor que o deveria empregar. E que o atraso não seja fruto da sua preguiça e da sua má vontade. Então ele falou que a gente começou abrindo aqui a nossa palestra. Na questão, eu errei a questão, não é 920 não, tá, gente? Vamos corrigir, que tá gravado, né? Questão 909. É 909. Eu cismei com a 920, porque eu sempre falo sobre ela nas minhas palestras. Mas não é não, é que ficou no cérebro, é a 909. Então, ele está confirmando isso que estava lá no Livro dos Espíritos, na resposta dos Espíritos para Kardec, quando ele fala que o fruto da nossa preguiça e da nossa má vontade é que ainda nos mantém presos às coisas materiais, a dor, o sofrimento e tantas outras coisas que a gente passa. Mas ele continua dizendo assim: tem direito ao salário porque desde o alvorecer esperem pacientemente aquele que por fim o chamaria ao labor. Então, quando a gente espera impacientemente, né? Eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar, tem uma vaga aqui, Diego? Hã? Pode? Está precisando de um trabalhador aqui? Você precisa, Eliana, de um trabalhador no seu programa? Sempre. Você chama, né? Você chama a pessoa para ir. Eu não vou porque eu não tenho recurso tecnológico. Eu já falei isso para ela, né? Eu não tenho recurso tecnológico. Então, e eu não sei mexer com tecnologia. Horrível. O máximo é esse aqui, é celular, né? O máximo. E só coisas pequenas também. Não manda fazer outras coisas, não. Abre aí o vídeo, coloca. Não dá. Então, gente, o trabalhador só está esperando ser chamado impacientemente. Aquele que está esperando ser chamado, que deseja trabalhar, que deseja mudar, que deseja ser outro, esse é o momento. Esse é o momento, né? Aí, eu vou dar até um pulo aqui na frente, ó, porque o Espírito da Verdade vai falar assim, ó: Deus faz nesse momento a enumeração dos seus servidores fiéis e já marcou pelo seu dedo aqueles que só têm aparência de devotamento, para que não usurpe o salário daqueles servidores corajosos. Entende? Então, assim, ele sabe, Deus sabe da nossa vontade, ele lê os nossos pensamentos, nós estamos mergulhados no pensamento dele, então ele sabe tudo o que nós pensamos, tudo o que nós sentimos, Deus sabe. Então, ele sabe que a gente está desejando mudar, ele sabe que está na hora da gente mudar, que a gente quer mudar. E quando a gente mostra esse desejo, o trabalhador que está pronto, não é, Rosimar? Quando o trabalhador está pronto, é uma frase que o trabalho aparece. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, esse é o chamamento. E ele já marcou com o dedo: ó, você está querendo mudar, você está querendo mudar, você está querendo mudar, então eu vou te dar tarefas. Mas as tarefas que ele vai nos dar é de acordo com nossa evolução moral, espiritual. Ele não vai dar grandes missões para nós. A primeira missão que ele me deu, eu falei: Valteir, vai fazer palestra. Mas para fazer palestra tem que estudar muito. E depois perder o medo, não ficar tremendo na frente das pessoas. Que eu lembro que o centro espírita que a gente frequentava, eu e minha esposa Rosimar, lá em Volta Redonda, há 30 anos atrás, eles preparavam um orador com os livros do Emmanuel. Só com os livros do Emmanuel.
Falou assim, olha, você tem 5 minutos para falar alguma coisa. E eu, tremendo, né, lembra, Rosa? Suando pra caramba, ela ainda sua até hoje, né? Aí segurava o livro, aí deixava em cima assim, aí a dona que dava o curso pra gente falou, segura o livro, para de tremer. Você tem que falar pro público. E o pavor de falar pro público. Mas eu estava pronto naquela época, com certeza, que senão ela não me chamava. Era a diretora da casa. Ela falou assim, olha, você fez o curso, você estudou, agora vamos perder o medo. Vamos para frente, 5 minutinhos, começa com 5 minutinhos. Aí eu lia bem devagar, né? Aí já dava os 5 minutinhos. Ela, ó, da próxima você tem que fazer um comentário. Lê mais rápido você fazer um comentário, faça algum comentário. Aí eu lia na segunda vez, sempre com aquele tremor, falei assim, gente, assim, o que Emmanuel quis dizer aqui? Eu pegava, lia de novo. Vocês entenderam? Foi isso que Emmanuel quis dizer. Muito obrigado. Aí saía. Então, mas não tem que ter um começo as coisas? Tem que ter um começo. Começo, meio e fim. Maravilha. Começo, meio e fim. Então, gente, quando a gente se prepara, quando a gente está de boa vontade, com um desejo sincero de mudar, a tarefa aparece. Então, eu comecei assim, ajudando, comecei desse jeito. A gente começa na casa espírita ajudando. O que você pode fazer, né, Adriana? Posso cozinhar. O que você pode fazer? Posso ajudar a descascar o alimento. O que você pode fazer? Posso ajudar a entregar. O que você pode fazer? Mas posso ficar ali na água. E vai assim devagarzinho. Passo a passo, cada um no seu tempo, até adquirir segurança naquilo que está fazendo. Até mostrar gosto. E Deus está vendo, está marcando você com o dedo. Olha, ele está indo certo. Ele está começando a dar os primeiros passos. Não é mais aquela pessoa ranzinza, chata, que fala mal dos outros. Ele já está começando a melhorar. Ele já não tece tantos comentários infelizes. A conversa dele está mudando. Olha o trabalhador surgindo para a minha vinha. Olha que alegria do Cristo, Quando a gente começa a fazer essa mudança interior, Esse desejo de fazer o bem, de querer se melhorar. Na hora eles pegam a gente. Na hora. O Arthur fala, o Valadares, você gosta muito dele, O Arthur Valadares, ele fala assim, um amigo me contou uma vez que Jesus não julgava a rede para pegar as suas ovelhas, julgava a vara. Por quê? Por quê? Na rede você pega um monte, na vara, um de cada vez. Um de cada vez. Olha que sabedoria, Um de cada vez que ele pesca. Porque chega o momento em que eu não sou igual a você. Você não é igual a mim. Então ele sabe das minhas qualidades e dos meus defeitos. Ele sabe das suas qualidades e dos seus defeitos. Então ele pega você e vai te moldar. Foi assim com Paulo de Tarso. Lembra? Paulo de Tarso não teve o seu tempo de mudança também? Incrível isso, E ele mudou através de uma outra pessoa, chamada Ananias. Não vou contar a história toda não, gente. Ananias, depois vocês vão pesquisando. Ananias, procura Ananias vai te ajudar. Só que Ananias recebe uma mensagem também, Recebe uma mensagem, do Cristo, uma intuição, uma mensagem mediúnica, sabemos nós qual foi, mas ele recebe e ele fala uma frase maravilhosa, que Arthur também já usou em alguma das suas palestras. Que queres de mim, Senhor? Olha, que queres de mim, Senhor? Imagina a gente agora, já mudados, também nos colocarmos à disposição do Cristo e falar para Ele ao deitar, que queres de mim, Senhor? Eu estou pronto, Pode me colocar na sua vinha, eu estou pronto, o que queres de mim? Então essa é uma pergunta que a gente pode fazer para o Cristo, Que quer? Ele vai nos dizer o que quer da gente, principalmente dentro dos lugares em que a gente está atuando nas nossas missões, no lar, no trabalho, no convívio social, nas ruas, Ele vai trazer esse recado, que esse recado não é estrondoso, ele é silencioso, ele é íntimo, esse chamamento, esse convite. Não é para mim, para a humanidade, é para você, é para você, é para mim. Cada um ele vai fazer um convite especial
porque Ele sabe do talento de cada um de nós, meus irmãos. Ele conhece os nossos talentos e Ele quer usar os nossos talentos. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar: com que objetivo nós encarnamos? Com que objetivo nós encarnamos? Para ajudarmos na obra da criação. Em resumo, para ajudarmos na obra da criação. É por isso que nós encarnamos. Então todos nós temos um trabalho a fazer para ajudarmos o Cristo na obra da criação divina. Todos nós. Então vamos lá. O Espírito Henry, em 1863, também diz assim: muitos dos antigos revivem hoje ou reviverão amanhã para a obra que haviam começado. O exemplo aqui serve esse de Allan Kardec que eu dei há pouco atrás, não é? Vocês entenderam? Muitos dos antigos revivem hoje ou reviverão amanhã para a obra que haviam começado. Serve para a obra que começou Allan Kardec, como Jan Hus, né? Até chegar a Allan Kardec. Serve para a obra que outros começaram e a gente pode acabar. Essa é a união da humanidade, é o homem dando prosseguimento ao trabalho do homem. O bom trabalho, né? É porque o outro lá inventou a pólvora, aí o outro aproveitou a pólvora e fez a bomba. Mas percebe que o homem aproveita o trabalho de outro homem? É assim. Então nós temos que aproveitar. Chegamos na casa espírita, qual é o trabalho desenvolvido aqui na casa espírita, né? Aí, aquela criança que está ali na sala de evangelização, observando o trabalho que está aqui na casa espírita, quando ela estiver na fase adulta, ela vai aprimorar esse trabalho, Diego. Pode ter certeza. Não é? Ela vai aprimorar, porque ela está tendo um exemplo, né? Então, um bom exemplo do homem serve para outros prosseguirem nessa tarefa. É assim que a gente vai regenerando a humanidade, através da nossa própria regeneração. E curioso falar nisso, porque quando a gente fala em transição planetária, né, e regeneração, a gente pensa assim: vai ser uma maravilha, né? Vai ser uma maravilha. Mas observem, né, o verbo é regeneração, né? Não é verbo, o verbo é regenerar, mas ele fala em regeneração. Ele não fala assim, regenerada. O mundo regenerado é o mundo de regeneração. Quem vai regenerar o mundo? Nós, né? Então a gente tem que começar a se regenerar, para que o mundo então possa ser chamado um mundo regenerado. Não mais daqui a alguns séculos, um mundo de regeneração, né? Quando a gente voltar aqui, nós vamos encontrar um mundo regenerado. Mas, como diz o Jorge Elahá, né, mangueira vai dar manga, chuva vai cair em pé do mesmo jeito, né? Tudo vai ser igual, não vai mudar nada, né? Laranjeira vai dar laranja, videira vai dar uva, somos nós. Nada vai estar diferente. Nós continuaremos com esse corpo frágil, né? A morte vai continuar consumindo o corpo físico. O que vai mudar são as nossas atitudes, né? Se Deus quiser, porque é isso que a gente espera da humanidade: mudar as atitudes, mudar os costumes, mudar os hábitos, né? Acabar com as guerras, acabar com o feminicídio, acabar com tanta dor, com tanta violência que existe por aí. Continuando, meus irmãos, Erasto vai falar sobre um título chamado Missão dos Espíritas. É lindo. É o item 4. Eu espero que todos os espíritas, nós que aqui estamos, aqueles que vão escutar essa palestra mais tarde, eu não sei nem se a gente tem essa moral toda, mas está aí. O convite está feito, né? Erasto vai falar da missão dos espíritas. Eu pus só um trechinho aqui, porque é grande. E depois, diz Erasto, discípulo de Paulo, levando a palavra divina aos grandes que a desdenharão. Os grandes, aqueles soberbos, né? É interessante isso, né? No prefácio do livro Paulo Estevão, lembrando aqui agora, né, o Emmanuel vai falar dos menos rudes. No prefácio do livro, né, ele fala assim: os menos rudes serão convidados por Jesus para fazer parte da sua vinha. Os menos rudes.
Eu li isso recente, eu não consegui até agora entender. Vocês entenderam o que é menos rudes? O que é menos rudes, Eliana? Menos rudes. O que é, gente, menos rudes? O que vocês acham que é menos rude? Não é tão... É um pouco melhoradinho. Olha o verbo que ela usa, um pouco melhoradinho, mas tá ótimo. Aqueles estão um pouco melhoradinhos, menos rudes, menos ignorantes, menos propensos ao mal, né, serão chamados. Então, quando você fala em regeneração, a gente pensa assim, meu Deus, vai acabar o mal na terra. Não vai. Não vai acabar o mal na terra. É uma preparação para uma terceira etapa, né, para um outro degrau de um mundo mais ditoso. Mas ainda vai existir o mal. Mas o mal, ele vai ser abafado pelos costumes, pelas leis. Estão melhorando as nossas leis, não estão, gente? Pelo amor de Deus, se a gente pegar a lei lá da década de 50, 40, ou da época do Império aqui no Brasil, mudou muito. Hoje as instituições estão muito mais fortes, né? Elas conseguem se impor diante de algumas coisas, né? O povo finalmente está seguindo Montesquieu, né? A palavra do povo é a palavra de Deus, emana, o poder, aliás, diz, não sei, emana do... não, foi Voltaire que falou. Se vai que tem algum filósofo aqui que fala, Voltaire, não foi isso não, foi Voltaire. Né? O poder emana do povo. Então é um convite para a gente falar assim, poxa, vocês estão aqui, né, administrando temporariamente porque eu te coloquei aí. Né? Você está aqui na administração da Casa Espírita porque alguém te colocou aqui. Não é isso? Não é isso? Mas não é eterno. Não é eterno. Porque senão vai virar um monarca do caminho da luz. Né? Não pode ser assim. Então, gente, ele está dizendo que a palavra divina são os grandes. E os grandes, né, entre os grandes, pode ter os menos rudes. Aqueles que estão querendo se transformar. Quantos líderes mundiais são a favor da paz hoje? Né? Quantos líderes mundiais são a favor da guerra hoje? Ó, pouquíssimos. Mas eles fazem um barulho, não fazem? Faz um barulho. Como diz o nosso Bezerra de Menezes, o bem caminha com sandálias de veludo, para não fazer alarde. Para não fazer alarde. Porque o mal faz muito barulho, mas o bem caminha, silencioso, não fazendo alarde. Quando a gente vê, a gente está dominando aqueles que são mal, a gente está convencendo eles, e não pelas palavras, mas pelos nossos exemplos. Pelos nossos exemplos. Né? Dê a outra face se você for agredido, perdoa, ame, né? Compreenda, tolere. Olha as virtudes que nós somos chamados a colocar à prova todos os dias. Continua então o Erasto. Gente, agora eu estou falando. Aos sábios que desejarão prová-la, e aos simples e pequeninos que a aceitarão, pois principalmente entre os mártires do trabalho, nessa expiação terrena encontrareis entusiasmo e fé. Vou repetir, tá? Entre os mártires do trabalho, nessa expiação terrena, encontrareis entusiasmo e fé, aos simples e pequeninos. Eu não sei se eu posso me incluir entre os simples e pequeninos. Eu tenho que me avaliar. Será que eu sou simples? Será que eu sou humilde? Pequeninos aqui é de humilde. Será que eu sou simples e humilde? Será que eu já aceito realmente esse ensinamento que a doutrina espírita me traz? É para pensar. Arme-se de decisão e coragem a vossa falange, mãos à obra, o arado está pronto e a terra está preparada. Arai, diz Erasto. A terra está preparada para mudanças, né? Principalmente de comportamento, de hábitos. Estamos preparados. Hoje ninguém se ofende mais, como se ofendia antigamente. Entre os espíritas não tem mais melindre, acabou. Nós somos quase anjos. Não? Não? Ô, gente, que isso? A terra está pronta, nós estamos prontos. Nós conquistamos valores. Temos que atentar sobre isso. E ele diz aqui, atentai, pois, no vosso caminho e buscai a verdade. A verdade é descobrir quem eu sou. Quem eu sou. Né? E aquele exercício
que o Santo Agostinho fala para a gente é excelente. Agora eu cheguei próximo, é a questão 919. Depois ele vai falar outra, né? É ali que ele pede para a gente fazer uma reflexão. Ao deitar, faça essa reflexão, né? 15 minutos. Eu vou ver se eu tenho tempo. Ah, está aqui em cima. Se eu tenho tempo de falar sobre, já que a gente está falando de tempo, o livro sugerido, e eu falei no início, não posso deixar de falar sobre ele. Depois eu vou encerrar com o Espírito da Verdade, tá, gente? Uma mensagem que ele deixa para a nossa reflexão. Mas no livro chamado Instrumentos do Tempo, psicografia do Chico, né, ditada pelo Espírito Emmanuel, ele vai falar sobre exatamente os chamamentos, né? E o título é Chamamentos, capítulo 24 desse livro, Instrumentos do Tempo. É linda a mensagem. Ele começa a dizer assim: aguça os ouvidos e assinalarás os múltiplos chamados do Senhor ao testemunho do serviço em teu próprio aperfeiçoamento a cada dia. Então, ó, aguça os ouvidos. Porque nós ouvimos até agora os falsos profetas, não é? Nós ouvimos as sugestões do mal. Nós estamos aguçados para ouvir algumas coisas que fazem a gente pôr para fora aquele animal que está preso dentro da gente. Infelizmente, às vezes é assim. Ainda temos esse animal feroz dentro de nós, né? Esse estado primitivo em que nós saímos há pouco tempo, alguns milênios apenas, né? Ainda trazemos esse estado primitivo em nós. Por isso que às vezes o Emmanuel fala que a linha do equilíbrio ela é tênue, né? É muito tênue. Você está equilibradinho aqui, alguém vem, pisa no seu calo. Pronto, acabou o equilíbrio. Acabou o equilíbrio. Você vira uma fera. Se eu estiver mentindo, pode falar: que é isso? Eu não faço isso. Pode pisar no meu calo, Voltei. Tranquilo. Pode me ofender, pode me xingar. Eu não farei isso porque eu não sei a reação de vocês. Os apelos do céu ressoam por toda parte, sem palavras, sem abalo, sem ruído. Repara, é a dureza do coração que te convida ao exercício da piedade. A dureza do coração nos convida ao exercício da piedade. Interessante isso. Quantas pessoas duras de coração. Eu lembro que o Arthur também conta, né, que Lívia viveu com esse coração endurecido. 25 anos. 25 anos aquela mulher aguentou o mau humor de Públio Lentulus, conhecido hoje como Emmanuel. 25 anos de desprezo. Não é? Não cabe aqui no que ele mesmo agora está falando? Ele mesmo está falando isso aqui agora. É a dureza do coração que te convida ao exercício da piedade. E ela teve piedade, compaixão. Ela aceitou o convite do Cristo, que ela foi atrás dele e falou assim: eu vou deixar aquele homem, não aguento mais. Falou: volta para casa e ama teu marido. Ele não agredia. Não estamos falando que tem que voltar para casa do marido que agride. Ele simplesmente era rude, porque fizeram uma fake news na época dele. Contaram uma mentira sobre Lívia e ele acreditou. E ele acreditou. Está vendo quanto tempo existe fake news? Não é de agora. A palavra que é nova, mas a fake news é antiga. Pessoas inventam as coisas, né? E acabam com a vida de uma pessoa. Ela suportou 25 anos, né? E hoje, com certeza, Emmanuel idolatra essa mulher, né? É a calúnia que te reclama o esforço heróico do perdão com absoluto esquecimento do mal. Então, cada trecho que ele vai falar aqui, não vou ler mais, gente, que o tempo está se esgotando. Cada trecho que ele fala aqui, a calúnia, o cipoal da discórdia, né? Tudo isso são provas ou dores que nós somos submetidos para vencermos essas dores, essas provações, essas expiações. A Rose venceu, ela conseguiu ficar comigo 45 anos. Também será idolatrada, porque eu também era agitado, nervoso, trabalhava numa indústria, um barulho infernal na minha cabeça. Aí eu chegava em casa, as crianças começavam a gritar: eu, tira essas crianças para outro lugar que é preciso dormir. Olha como é que a gente lava a roupa suja na tribuna espírita. Mas são exemplos, meus irmãos, brincadeiras à parte. São exemplos das nossas conquistas, do nosso despertar, do nosso sentimento, do nosso coração, né?
A gente precisa passar por dificuldades, por apertos, depois da nossa ignorância, para que a gente desperte. A dor bateu várias vezes na minha porta, até que eu falei assim, poxa, acalma, né? Acalma. Você tem a eternidade inteira se você quiser dormir. Aí eu descobri que a gente não dorme, né? No mundo espiritual. Não dorme. Só aqueles que são convidados para isso e mentalmente mentalizam isso. Mas o espírita não dorme no mundo espiritual. Então, ele vai dizer assim, não ouvides que o Senhor apela para a tua bondade, para a tua compreensão, para a tua paciência, para a tua capacidade de servir em todos os ângulos do caminho. Ele apela para a nossa capacidade de servir em todos os ângulos do caminho, em qualquer situação do caminho. Lembra que eu falei da via pública, no nosso trabalho, no nosso lar, dentro da casa espírita, em todos os ângulos do caminho, ele está apelando para nós sermos compreensivos, tolerantes, pacientes e servirmos. Eu vou terminar aqui assim, ó. Ele diz, muitos os chamados e poucos escolhidos, proclamou o Divino Mestre, é que todas as criaturas estão na terra chamadas à construção da luz, mas só aquelas que se consagram às próprias obrigações na execução dos divinos desígnios, podem atingir a vitória dos que persistem no bem até o fim. Então nós temos que persistir no bem, porque nós vamos ser convidados para desequilibrarmos, para fazermos o mal. Vamos. Nas situações da vida, nós vamos ser sempre convidados a passar por essa prova, que vai fazer com que a gente desequilibre, que a gente ponha a cabeça para fora do carro e fale alguma coisa desagradável para alguém, que a gente passe por alguém na rua que nos incomoda e se livra daquela pessoa como se fosse um fardo. Isso tudo são chamamentos, meus irmãos. Diz o Espírito da Verdade em 1862, que eu já comecei a falar, né? Deus faz nesse momento a enumeração de seus servidores fiéis. Marcou com dedos aquele que só tem aparência. Então não adianta fingir. Não adianta fingir. Essa mudança é do coração. É um sentimento inato que cada um de nós tem dentro de nós. Então não adianta mentir, ele tem que ser verdadeiro. Eu tenho que fazer a tarefa com aquela obrigação, não, com aquele dever de quem quer cumprir a tarefa. O dever de quem quer cumprir a tarefa. E não apenas aquelas coisas formais. Eu vou no centro, eu vou assistir palestra, eu vou tomar passe, eu vou entregar a cesta básica, eu vou fazer comida. Tá bom. Eu recomendo a ler o livro Voltei, do irmão Jacó. Não vou falar a história. Leiam. Aquele formalismo que a gente tem da doutrina espírita. A gente acha que é só isso, tá bom. Beleza. Fiz o formalismo, estou tranquilo. Eu estou praticando bem. Não está. Não está praticando bem. O homem de bem, característica do homem de bem. Leiam também no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec no final fala assim, aqui não estão listadas todas as qualidades do homem de bem. Aqui não estão listadas todas as qualidades do homem de bem. É uma lista grande. Então a gente imagina que está fazendo bem. Gente, é o caminho, não é para desanimar. Mas nós temos o dever, a obrigação, com esse conhecimento libertador da doutrina espírita, de fazermos mais, irmos além disso. Diz o Espírito da Verdade, porque a esses, né, os servidores fiéis, que não recuaram diante da sua tarefa, é que Jesus vai confiar os postos mais difíceis na obra da regeneração. Então veja bem, ele vai dar para a gente, né, os postos mais difíceis, mas ele vai dar os postos mais difíceis porque ele sabe que nós estamos prontos. Foi por isso que ele entregou para Moisés, para Lutero, para Buda e para tantos outros missionários, para Chico Xavier, para Divaldo Franco, para a irmã Dulce, para tantos outros servidores do Cristo, para a gente não se alongar. Ele deu tarefas grandiosas, porque eles tinham capacidade de fazê-la. E se a gente for lá estudar, né, a vida desses mártires do cristianismo, que até hoje existem, né, a gente vai falar assim, nossa, eu posso fazer um pouquinho mais. Eu posso fazer um pouquinho mais. E essas palavras se cumprirão, diz o Espírito da Verdade. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Nós somos os últimos, gente.
Nós somos os últimos. Nós estávamos lá atrás nessa fila. Só que a gente, graças ao bom Deus, a ajuda do Mestre Jesus, dos amigos espirituais, viemos trilhando caminhos, né, tortuosos, com muitas dores, com muitos sofrimentos. E uma hora a gente cansou. Falou assim, agora chega, né? Eu vou ser mais compreensivo, vou ser mais tolerante, vou ser mais abnegado, né? Como Jesus entendia a caridade, eu também vou entender. Benevolência para com todo mundo, indulgência para as imperfeições alheias, perdão de todas as ofensas. Esses somos nós? Ainda não, mas seremos. Muita paz e muito obrigado pelo carinho de todos. Boa noite, meus queridos irmãos. Convido a todos para fechar os olhos, relaxarem suas cadeiras, agradecer pela oportunidade bendita de estarmos encarnados nesse plano, nesse planeta que está se regenerando sim, acreditar cada vez mais nisso, acreditar no bem, porque nem todo bem ele é contado sempre, né? O mal ele sempre tem um pouco mais de exposição, então a gente acaba acreditando às vezes que ele está prevalecendo, mas nós temos sempre que acreditar que o bem ele está ali sendo feito pela maioria. Então a gente tem e deve acreditar nessa evolução, nessa regeneração do nosso planeta. Agradecer pelo esse corpo que nós temos, nosso espírito habitar e poder desenvolver as tarefas, o que nós viemos aqui aprender. Agradecer por cada irmão, agradecer pela saúde, agradecer por essa casa maravilhosa que nos acolhe, agradecer por essa palestra que nos ensina, nos inspira a ser melhor. Agradecer ao nosso Mestre Jesus, lembrar dele sempre vivo, sempre ali do nosso lado, nos amparando, nos fortalecendo, tentando seguir um pouquinho daquilo que ele nos passou, dos seus ensinamentos. Foi o Espírito mais perfeito que já passou por aqui, para deixar para nós um pouquinho do seu legado. Então, que nós possamos sempre nos inspirar nele, por mais difícil que seja o momento que nós estejamos vivendo, que nós possamos sempre buscar a força no nosso Mestre querido. No domingo, nós vamos comemorar a Páscoa, que é a ressurreição dele, onde ele já venceu a morte e se mostra vivo para todos nós. Então, é assim que a gente tem que sempre lembrar dele. Lembrar, sim, dos flagelos que ele passou, né, por nós, por todos nós. Ele morreu na cruz, mas lembrar que ele reviveu e que ele está do nosso lado sempre, nos dando força, nos amparando, para a gente poder continuar sempre ali em pé, forte, firme, né? Agradecer por essa doutrina maravilhosa que nos inspira, nos fortalece, nos esclarece. Agradecer por todos os trabalhos, os trabalhadores dessa casa e de todas as casas espíritas. E agradecer a vida, que é tão bonita. Quero convidar a todos a fazer a oração que nosso Jesus querido nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Peço também que vocês preparem o corpo de vocês, a mente, para adentrar a sala de passe e pedir para a espiritualidade dessa casa tão maravilhosa que deem a todos que for passar ali o que é de sua necessidade.
Vamos ficar em silêncio, aguardando esse momento da bênção, que é o passe, para a gente poder levar daqui um pouquinho dessa luz tão maravilhosa dessa casa. Que assim seja, graças a Deus.